Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos e é com extremo prazer que a gente começa a nossa aula hoje sobre transitividade verbal. Detalhe, aqui é um assunto mega importante porque é a base para o processo de análise sintática que vai servir para o período simples e também para o período composto. Então, quando a gente pensa em função sintática, é muito comum você ter de entender o aspecto do sistema SVC. Ué, mas por que, Sidney? Vamos lá. Para fazer uma análise sintática, eu dependo do verbo. E a gente vai entender o que é esse tal sistema SVC. Ele simplesmente é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Então, como é que eu vou fazer uma análise? A primeira coisa é achar o verbo. Se não tiver verbo na estrutura, simplesmente não tem análise sintática. Somente a partir dele nós podemos analisar sintaticamente. Ah, eu achei o verbo, é aquele cara que eu posso conjugar. Agora eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre duas perguntinhas possíveis: quem ou o que? E por que eu tenho duas perguntas possíveis? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou pode ser uma coisa, como a gente já conversou. Se eu disser João caiu, quem foi que caiu? O João. Então o João é um sujeito e é uma pessoa. Se eu disser o vaso caiu, o que caiu? O vaso. Então, neste momento, o sujeito é uma coisa. Então, existem essas duas possibilidades. E, automaticamente, o resto, o que sobrar é um complemento. Aí, na língua portuguesa, nós só temos três tipos de verbos classificatórios. O verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, eu só posso ter três tipos de complementos. Então, aqui, ó, tem a possibilidade de três tipos de complementos. Eu posso ter um objeto que pode ser direto ou indireto. Vai depender se tem ou não a preposição. Sem preposição eu vou chamar de objeto direto, com preposição eu vou chamar de objeto indireto. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial e eu ainda posso ter uma característica que no final das contas é o nosso predicativo. Agora, eu vou fazer um adendo ali, ó. Eu vou colocar a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só vai ser um adjunto adverbial quando indicar localidade? Não. Vai ser um adjunto adverbial quando indicar qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar localidade, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Agora, para entender isto bem, a gente tem que aprofundar em cima do verbo. Então vamos lá. Uma informação interessante já de cara é você entender que o contexto não parte do verbo. A gente aprende na escola a fazer a famosa perguntinha ao verbo e com isso acha que o verbo vai definir todo o contexto. Mas o contexto, ele na verdade, é definido pela estrutura como um todo. Então eu vou te dar uma informação que você não teve provavelmente na escola. Se o teu complemento é um objeto, significa que o verbo é transitivo. Se o teu complemento é um adjunto adverbial, é uma circunstância, significa que o verbo é intransitivo. E se o seu complemento for uma característica, aí sim seu verbo é de ligação. Agora, para entender isso bem, a gente tem que entender como é que funciona a essência dos verbos. Então vamos lá, ó. Nós temos três tipos de verbos: o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Agora vamos ampliar o nosso conhecimento em relação a esse aspecto. Aqui, quando a gente pensa em transitivo e intransitivo, a gramática também pode chamar estes verbos de verbos nocionais. O que é isso? É um verbo que me dá uma noção, um sentido, uma ideia de ação. E é exatamente por isso que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, este verbo também pode ser chamado, aliás, estes, né, de verbos significativos.
Meu Deus, Sidney, o que seria isso? A mesma coisa. São verbos que indicam um significado, um sentido, uma ideia, uma noção de quê? De ação. E é por isso que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, o verbo de ligação, a gente bem sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Então, na prova, além de aparecer essa expressão verbo de ligação, pode ser que o avaliador chame de verbo não nocional, pode ser que ele chame de verbo não significativo, ou melhor ainda, pode ser que ele chame de verbo relacional, pois este verbo está ali apenas para relacionar o sujeito ao predicativo, tanto é que ele encabeça o predicado nominal. Agora, um fato importante, quando a gente pega esse verbo de ligação, alguns alunos dominam muito bem, porque decoraram isso na época da escola. Outros ou não decoraram ou não lembram mais que decoraram. E é uma listinha muito simples. Eu tenho aqui, na listinha dos verbos de ligação, os seguintes verbos: ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar e continuar. Então, estes verbos, na maioria das vezes, vão funcionar como verbos de ligação. Agora, eu chamei a atenção para cá porque eu queria, na verdade, falar sobre esse conceito de ação. Porque na escola a gente aprende que o verbo transitivo tem sentido incompleto e que o verbo intransitivo tem sentido completo. Aí já começava um problema na nossa vida. É completa e incompleta em relação a quê? Na verdade, em relação ao sentido de ação. Então, se eu utilizo uma frase que tem o sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, o que eu não entendi? Eu não entendi a ação manifestada pelo verbo. Logo, de forma natural, humana, eu vou ter que fazer uma pergunta, já que eu não entendi. E se eu faço uma pergunta para o verbo, eu demonstro que ele possui um sentido incompleto. Logo, vou classificá-lo como verbo transitivo. E, obrigatoriamente, ele vai exigir um complemento verbal. E quando eu falo de complemento verbal, eu estou falando obrigatoriamente de um objeto, seja ele direto ou indireto. Agora, e quando eu digo que o verbo tem sentido completo? É porque eu entendi a ação manifestada pelo verbo. Então, seria assim, ó, utilizei uma frase com sujeito e verbo apenas e entendi. Entendi o quê? A ação manifestada pelo verbo. E aí, nesse momento, pensa comigo, se ao não entender eu tive que fazer pergunta, agora eu entendi. E se eu entendi, eu não vou fazer pergunta. E se eu não faço pergunta, o verbo tem sentido completo, ele vai ser classificado como verbo intransitivo e, teoricamente, ele não pede nada. Eu disse que, teoricamente, ele não pede nada porque ele não vai ter 100% de sentido completo sempre, não. Parte, a gente não tinha condição de entender. E aí, o professor foi por um caminho mais simples. Mas a verdade é que, de fato, o verbo transitivo tem 100% de sentido incompleto. Então, ele sempre vai ser aquele verbo que vai exigir um complemento verbal, sempre vai pedir um objeto, sempre vai ser o verbinho da pergunta. Já o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Então, haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Porém, não é um complemento verbal, é o que a gente chama de complemento adverbial, de complemento circunstancial. E quando é que isso vai acontecer? Quando indicar localidade. Agora, para massificar isso, nós vamos ver, através de um estudo dirigido agora, ponto a ponto. Então, acompanhe aqui comigo. Primeiro, em relação aos verbos transitivos. A gente acabou de ver, então não é nenhuma novidade, os verbos transitivos são aqueles que possuem sentido incompleto, portanto vão exigir um complemento verbal, que é um objeto. Aí a gente divide em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e também o verbo aqui, ó, transitivo direto e indireto. Mas vamos por partes para entender isso daqui. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, eu não aprendo isso. Eu tenho muita dificuldade. Então, para você que tem muita dificuldade, a gente vai tentar fazer de duas formas. Uma, a forma como
teoricamente você deveria ter aprendido na escola. E a outra, pelo sistema SVC, que vai acabar sendo o grande salvador da pátria na hora do nervosismo. Então aqui, ó, primeiro como você deveria ter aprendido na escola. Vou utilizar só o sujeito e o verbo apenas. Então eu chego para você num contexto fechado, a gente não trocou ideia nenhuma antes, e aí eu digo assim, ó, Sidney comprou. Você vai entender ou você vai me fazer uma pergunta? Você vai me fazer uma pergunta. Você vai me perguntar o quê? E aí, neste momento em que você pergunta o que, você já demonstra que o verbo pede um objeto. É assim que funciona. Se teve pergunta, tem que ter objeto. E eu gostaria que você reparasse. Na tua pergunta, tem preposição? Não. Então, significa que teu objeto é um complemento sem preposição. Portanto, é o tal do objeto direto. Nossa, viu como é que é tranquilo? Agora, Sidney, eu quero fazer pelo sistema SVC. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro procurar o verbo. Quem é o verbo aqui? É o comprou. E por que eu não vou dizer que Sidney e relógio não são verbos? Por que eu vou dizer isso? Porque eu vou afirmar categoricamente que o comprou é um verbo. Porque o comprou é o único termo que eu posso ali conjugar. Eu posso dizer eu compro, tu compras, ele compra e por aí vai. Não dá para fazer isso nem com o Sidney, nem com o relógio. Agora eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem comprou? O Sidney. Então já tem o sujeito, já tem o verbo e o resto é o complemento. Aí agora eu vou pensar naquela tríade de possibilidades. Pensa comigo, ó, relógio é uma característica? Não. Relógio é uma circunstância? Não. Relógio é um objeto. Aí lembra que a gente definiu assim, ó, se o meu complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma circunstância, o verbo é intransitivo. E somente se o meu complemento for uma característica, o verbo é de ligação. Então aqui agora, eu tenho um objeto, significa que o verbo é transitivo. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? É o verbo que vai responder. E neste contexto, quem compra, compra alguma coisa. Então, para você nunca errar, vou fazer de forma bem visual, bem magética, porque na escola a gente aprendeu assim, ó, a mão direita é o verbo, a mão esquerda é o complemento, caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pedir um complemento sem preposição. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Tranquilo? Beleza? Agora, olha a próxima. A próxima, a gente já vai começar pelo sistema SVC, ó. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou achar o verbo, vou perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. E aí, nessa situação, eu vou pensar naquela tríade de possibilidades. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como circunstância? Não. Dinheiro é um objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? É o verbo que vai me responder. E neste contexto, quem precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar, quem compra, compra alguma coisa. E quem precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto que sempre vai pedir um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Agora, vamos fazer pela outra etapa, que é a famosa perguntinha para o verbo. Se eu chegar para você do nada e disser assim, ó, Sidney precisa, você vai entender ou vai me fazer uma pergunta? Você vai fazer uma pergunta. Você vai me perguntar, ó, de quê? E aí, turma, na hora que tem uma pergunta, já demonstra que o verbo tem o quê? Um objeto. Agora, eu gostaria que vocês reparassem. Nesta pergunta, tem ou não tem a preposição? Tem a preposição de. Então, significa que aquele complemento é um complemento com preposição. Portanto, é um objeto indireto. E, Sidney, achei esse jeito muito mais fácil. Só que é o seguinte, ele é muito bom enquanto você domina a regência do verbo, domina a escrita ali da construção. Mas pode ser que você não domine tão bem. E essa perguntinha para o verbo não faz o verbo responder adequadamente. Ele faz, na verdade, o verbo responder de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquele meu conhecimento vocabular, com aquele meu conhecimento de regência. Mas a gente tem que ter em mente que tem verbo que a gente coloca a preposição e não tem. Tem verbo que a gente não coloca a preposição e tem. Então eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Agora aqui, ó, continuando.
Deixa eu só apagar para não ficar poluído visualmente, ó. Se eu chegar para você do nada e falar assim, ó, Sidney deu, você vai fazer sempre desconfiei. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai me perguntar o quê? Eu vou dizer flores. Você vai ficar satisfeito? Não, você vai me perguntar para quem? Aí só depois que eu disser para a Clara, você vai se dar por satisfeito. Então reparem o que aconteceu aqui, ó. Quando eu disse Sidney comprou, você me perguntou o que, eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, só que é um complemento sem preposição, portanto um objeto direto. Quando eu disse para você, Sidney precisa, você me perguntou de quê, eu disse de dinheiro e você mais uma vez ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede o quê? Um complemento, só que agora é um complemento com preposição, portanto um objeto indireto. Agora, quando eu disse para você, Sidney deu, você me perguntou o que, eu disse flores, e ainda assim você me perguntou para quem. Aí só depois que eu disse para a Clara, você se deu por satisfeito. Então isso mostra que o verbo dar, neste contexto aqui, ele é um verbo bitransitivo. Ele vai exigir dois complementos. Então aqui, ó, ele é um verbo bitransitivo. E a gente conhece mais popularmente como verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir dois objetos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Agora, detalhe importante, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que aqui eu nunca posso ter? Eu nunca posso ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Aí agora, eu aproveito para lançar um desafio para você. Se liga aí, ó. Eu coloco assim. Arthur comeu do bolo. Qual seria a função sintática da expressão do bolo? Aí, neste momento, o que acontece com o candidato? Ele fica meio perdido. Aquele famoso hábito de perguntinha para o verbo já não funciona mais tão tranquilamente, já que agora a gente não está seguindo um passo a passo, já que agora destacou um termo ali. E eu vou dizer para vocês, não importa se esse termo destacado foi no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Toda vez que eu for fazer uma análise sintática, eu posso recorrer ao sistema SVC. E a primeira coisa que eu tenho de fazer é achar o verbo. E aí depois eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o meu complemento. Aí você vai pensar naquela tríade de possibilidades e você vai ver que bolo não é característica, bolo não é circunstância, bolo é um objeto. Só que agora, neste momento, o candidato derrapa, porque ele olha a preposição e diz que é um objeto indireto. E não é assim que a banda toca. A nossa análise, ela não é sintática, ela é morfossintática. Eu primeiro tenho que ver a quem o camarada está ligado morfologicamente para aí sim classificar sintaticamente. Então aqui, por exemplo, o termo está ligado ao verbo comer. E aqui não tem para onde fugir. Então, neste contexto, quem come, come alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto que sempre vai pedir um objeto direto. E você vai dizer assim para mim, mas peraí, Sidney, aí tem preposição, então objeto direto preposicionado. Aí eu não estou vendo seu rostinho agora, mas você muito provavelmente, por ser educado, não falou nada, mas no semblante deu para ver assim, ó, né? Meu Deus, o que é isso? Como é que um termo tem preposição e é objeto indireto, e o outro termo tem preposição e é um objeto direto preposicionado? Mas que raios é isso, Sidney? Vamos lá, calma. Na verdade, é bem tranquilo. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. A gente tem que ver a exigência do verbo. A gente tem que ver a obrigatoriedade daquela preposição. Quando eu coloquei aqui, ó, Sidney
precisa de dinheiro, eu tenho uma estrutura que pede a preposição. Aí o de dinheiro é um objeto indireto. Aí repare que não tem como tirar a preposição. Obrigatoriamente, neste contexto, quem precisa de alguma coisa. Logo, esta preposição aqui, ela foi exigida pelo verbo. Eu, portanto, posso dizer que ela é uma preposição obrigatória. Então, olha a conclusão a que eu posso chegar. Eu posso dizer que a preposição do objeto indireto é sempre obrigatória. E, de fato, é. Agora, ali, ó, Arthur comeu do bolo. Dá ou não dá para eu tirar a preposição e falar que o Arthur comeu o bolo? Dá. E se tem como eu tirar a preposição, ela não é obrigatória. Ela é, portanto, facultativa. E se ela é facultativa, por que raios eu a coloquei aqui então? Neste caso, especificamente, para evitar uma ambiguidade. Pois se eu disser que o Arthur comeu o bolo, eu quero dizer que o Arthur comeu o bolo todo. E se eu disser que o Arthur comeu do bolo, eu quero dizer que ele comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Então, esta preposição tem um valor semântico partitivo. Agora, e se o cara destacar essa expressão toda e agora enveredar pelo campo da análise morfológica e perguntar quantas classes gramaticais tem ali, eu te respondo, não tem duas não, como muita gente vai pensar, tem 3 classes gramaticais. Tem bolo, que é um substantivo, e tem o do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. Portanto, aqui eu tenho 3 classes gramaticais. Aí agora eu acho que a gente já meio que definiu como funciona o verbo transitivo. É aquele cara que pede o objeto, é aquele cara que faz a perguntinha, é aquele cara que vai sempre ter sentido incompleto e por isso vai exigir um complemento verbal que eu vou chamar de objeto. Agora, continuando aqui a pegada, ó. Verbos intransitivos. Teoricamente, eles possuem um sentido completo. Então, teoricamente, eles não vão pedir nada. Porém, haverá situações em que eles vão exigir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto. Eles vão exigir um complemento adverbial, um complemento circunstancial. E quando é que isso vai acontecer? Quando indicar localidade. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou te dizer, os pássaros voam. Você vai entender ou você vai me fazer uma pergunta? Você vai entender. E sabe por que você entende? Porque tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. Então a gente cria pequenos filmes na nossa cabeça. Na hora em que eu disse os pássaros voam, em milésimos de segundos, na tua cabeça passou a imagem, ó, dos pássaros voando. Então você entendeu a ação manifestada de voar. Logo, esse verbo tem sentido completo e eu vou classificá-lo como verbo intransitivo. Mas peraí, Sidney, se a frase fosse só os pássaros voam, eu de fato não iria confundir, porque não teria o complemento, eu pensaria, é um verbo com sentido completo, até porque eu entendi, não apareceu nada mais, então está tudo ok. Só que agora apareceu rapidamente. E aí? Essa parte ali pode me confundir. Não tem por que você ficar desesperado. É só você pensar naquela tríade de complementos. Rapidamente, por um acaso, é objeto? Não. Rapidamente é uma característica? Não. Rapidamente é uma circunstância. E aqui no caso é uma circunstância de modo, pois é um modo como os pássaros voam, que é rapidamente. Então aqui, ó, adjunto adverbial. De modo. E o verbo, de fato, é intransitivo. Agora aqui, ó, se eu chegasse para você do nada e dissesse que o idoso morreu, você ia me fazer uma pergunta ou você iria entender? Na verdade, você iria entender, pois quando eu digo que alguém morreu, é o suficiente para eu entender a ação manifestada de morrer. Ou seja, eu sei que o camarada está morto e não mais vivo. Eu não vou encontrá-lo amanhã tomando a cerveja no boteco da esquina. Então agora eu tenho um verbo com sentido completo, portanto ele é intransitivo. Mas tem gente que vai dizer assim para mim, e peraí, se eu iria perguntar,
Eu iria perguntar de quê? Morreu de quê? E aí, nesse momento, o avaliador ele pode te ludibriar, porque ele pode colocar aqui o verbo morrer como um verbo transitivo indireto e o de fome como um objeto indireto. E para você vai fazer todo sentido do mundo, afinal de contas você pensa que quem morre, morre de alguma coisa. Só que aí tem que tomar cuidado. E agora a gente tem que começar a entender o que de fato é um objeto. Para cada ação que eu pratico, eu sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação? É o objeto. Então, se eu bater aqui na TV, pá! Quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. E quem sofreu a ação de apanhar? A TV. E a TV sofreu a ação de quem? Do Sidney. Então, isso é uma relação entre o sujeito e o objeto. Agora, se eu disser, o idoso morreu de fome, quem praticou a ação de morrer? O idoso. De fome sofreu alguma ação do idoso? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Portanto, aqui eu tenho a causa da morte, logo um adjunto adverbial de causa, e o verbo será, de fato, intransitivo. Se quiser fazer o teste em cima, pode fazer. Os pássaros voam rapidamente. Por um acaso, quem pratica a ação de voar? Os pássaros. E aí diz para mim, rapidamente sofre alguma ação dos pássaros? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. E se eu indiquei só a circunstância, significa que é adjunto adverbial e que o verbo é intransitivo. Agora, Sidney mora em Rocha Miranda. Se eu chegasse para vocês e colocasse apenas Sidney mora, você iria entender? Ou você faria uma pergunta? Agora haveria uma pergunta, onde? Haveria esta pergunta, onde? Só que o fato de ter uma pergunta faz a galera pensar que ele é um objeto. Até porque aqui não dá para forçar a barra e dizer que quem mora, mora. Assim como eu poderia dizer que quem morre, morre, quem vive, vive. Obrigatoriamente, quem mora, mora em. Então, exige a preposição. Aí o aluno confunde. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e o resto é o meu complemento. E aí pensa comigo. Em Rocha Miranda, por um acaso é objeto? Não. Indica característica? Não. Aqui é uma circunstância de localidade. Então, se tem preposição e indica localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, significa que o verbo é intransitivo. Até aí tudo bem? Aí, se quiser fazer o teste, pode fazer, Quem é que pratica a ação de morar? O Sidney. Em Rocha Miranda sofre alguma ação do Sidney? Não, a gente apenas indicou uma circunstância. E aí você vai contestar e vai dizer assim, mas peraí, aí está exigindo a preposição. É isso que me confunde. Então vamos comparar. A frase Sidney precisa de dinheiro, a frase Sidney mora em Rocha Miranda. Vou pegar os verbos e as preposições. Então aqui, Sidney precisa de dinheiro. Quem precisa de alguma coisa. Se eu chamei de coisa, é objeto. Agora aqui, Sidney mora em Rocha Miranda. Quem mora, mora em algum lugar. Chamei de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Fora a questão da pergunta. Quando eu disse Sidney comprou, você me perguntou o quê? Quando eu disse Sidney precisa, você me perguntou de quê? Então, se as perguntas são o quê, de quê, por quê, na verdade, o camarada quer saber a coisa, quer saber o objeto. Agora, olha a pergunta, onde? Ele quer saber, de fato, a localidade. Agora, vou alertar. Existe alguém que pensa diferente em relação a estes verbos que pedem preposição e indicam localidade, como é o caso do verbo morar, do verbo chegar, do verbo ir. Então, Pedro vai ao parque. Pedro chegou ao parque. Pedro mora no parque. São verbos que sempre pedem a preposição. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem mora, mora em. Então, obrigatoriamente, tem as preposições. Eu vou fazer um adendo e você vai anotar como se fosse uma observação mega, mega, mega importante. Essa visão aqui é uma visão tradicional. Eu, particularmente, comungo dela. Mas existe uma banca que pensa diferente, de acordo com o processo, que é a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas.
ela observa estes verbos, o verbo chegar, o verbo morar, o verbo ir, como verbos transitivos indiretos, pois elas adotam o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. E o Celso Pedro Luft diz que o verbo, quando pede a preposição, obrigatoriamente é transitivo indireto com um objeto indireto, mas ele não leva em consideração o contexto, a arrumação ali da estrutura. Ele simplesmente diz isso. Então aqui, ó, para uma banca de forma de análise tradicional, eu tenho aqui um verbo intransitivo e aqui um adjunto adverbial de lugar. Para a FCC, eu teria um verbo transitivo indireto e aqui um objeto indireto. Sidney, por que você faz essa reflexão? Meus companheiros, eu faço essa reflexão porque você tem que saber que concurso público o buraco é mais embaixo. Então você tem que saber que pelo menos a FCC pensa divergente das outras bancas. Agora, isso é para você ficar mais seguro e não desesperado. Por isso a gente dá essa informação que é ouro, tá? Agora, vamos lá, vamos continuar. Verbos de ligação. O verbo de ligação, ele não indica ação, ele indica estado, qualidade, característica, atributo, e ele está aqui apenas para relacionar o sujeito ao predicativo. Então, aqui, ó, o aluno está preocupado. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aí pensa comigo. Aqui, preocupado é objeto? Não. Preocupado é circunstância? Não. Preocupado é uma característica. Então, o verbo é de ligação e preocupado é um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, que é o nosso sujeito. Agora, sejamos sinceros. Na hora que eu perguntei se esse preocupado é objeto, é circunstância ou característica, a maioria, claro, responderia que é uma característica, até porque eu estaria condicionando o aluno para isso. É o último verbo, é a última análise, é o que está faltando. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.